Eu sou Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. Chelsea e Arsenal pela Premier League. O Chelsea hoje se esperava até que viesse com uma equipe mais alternativa do que foi, pensando na final de sábado diante do Leicester, mas na verdade trouxe vários jogadores titulares, uma equipe bem próxima daquela que a gente tem visto nas principais partidas, então não desconfigurou tanto o time, o que até deixa o nosso nível de exigência um pouco mais alto. Veio o Kepa hoje no gol, deve ser o titular na Copa, né? Como tem sido durante essa passagem do Thomas Tuchel, então entrou hoje para ganhar um ritmo. Na linha de 3 nas zagas, Pilicueta, Thiago Silva e Zuma. Ben Chilwell, Jorginho, Gilmour e Reece James. Na frente, Pulisic, Mason Mount e Kai Havertz. O Chelsea perdeu o jogo por 1-0, mas é até um experimento interessante para a gente ver esse time do Chelsea lidando com a situação de estar atrás no placar, algo que aconteceu poucas vezes nessa passagem do Tuchel. Os jogos do Chelsea têm sido de gols econômicos e o Chelsea geralmente está à frente. No caso de hoje, o Arsenal saiu na frente e conseguiu manter a sua vantagem aí. Porém, o Chelsea teve bastante domínio na partida, tentou algumas opções. Tem algo em específico que foi importante nesse sentido, que é a linha de 3 zagueiros, que nesses momentos em que o Chelsea acaba encurralando um dos seus adversários, como foi o caso do Arsenal hoje, o Arsenal depois que fez o gol fechou a casinha de modo geral e jogou o seu jogo defensivo, o Chelsea trazendo muito esses jogadores de trás para tentar quebrar a lógica defensiva do adversário. O Azpilicueta consegue, o Zuma já não consegue muito. Acho que aí é um ponto importante para destacar o jogo do Zuma pelo chão, porque ele jogando pelo lado esquerdo da defesa como foi hoje, ele tem muita deficiência para conseguir criar jogadas, o que tem sido importante nesse time do Tuchel, esse zagueiro participativo no campo de ataque e que ajude aí a dar uma nova lógica ofensiva para a equipe. Então, nesse sentido, o Chelsea ficou até um pouco forte por um dos lados ali com as Azpilicueta, embora o Reece James, que estivesse jogando junto com ele, não fez um grande jogo, mas pelo lado esquerdo, com o Zuma, isso foi uma carência e nesse esquema atual, parece que a vida do Zuma está cada vez mais complicada. E pensando na próxima temporada, fica fácil de entender porque que ele perdeu a titularidade que ele tinha com o Lampard. Tem perdido espaço, hoje jogou, mas não tem conseguido construir, algo que é importante nesse sentido. Quem completa o trio é o Thiago Silva, que a gente já viu exemplos em outras partidas que ele consegue construir bastante com a bola e tem feito isso com o Thomas Tuchel. O gol do Arsenal sai em uma grande falha do Jorginho. Ele recua a bola para o Kepa, ele olha para o Kepa, mas dá o passe completamente equivocado. O Kepa tem que sair correndo para tentar evitar o gol, consegue evitar o gol, mas na sequência da jogada sai o gol do Smith Rowe. Claro que muita gente já começou a jogar pedras no Jorginho por isso, e eu acho que isso só é aceitável para quem não viu todos os jogos do Chelsea aí desde a chegada do seu novo treinador, porque o Jorginho está num nível absurdo nessa temporada. Ele é sim um jogador muito confiante, que passa muita confiança, e não é uma falha dessa que pode passar aí um resumo do jogador. Já vi muita gente hoje falando que não confia nele por tal e tal motivo, por tal e tal jogo, mas nessa temporada ele tem sido ótimo e ele recentemente dominou o meio-campo em grandes partidas contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, até contra o Porto, no jogo de ida principalmente. Então, não acho que seja o caso de pegar no pé do Jorginho, mas com essa falha de hoje, ele segue no time e espero que seja titular nas partidas importantes que teremos nas próximas semanas ao lado do Kanté, né? Tem sido a dupla ideal aí nas últimas semanas. Comentar um pouco do Kai Havertz, ele perde um gol hoje que foi talvez a melhor chance do Chelsea na partida. O jogo estava 0-0 ainda, seria um momento que daria uma outra lógica para a partida. Porém, ele perde esse gol, mas faz mais uma boa atuação como falso 9, tem evoluído nesse sentido, tem amadurecido para a posição. Hoje fez um jogo muito bom mais uma vez, apesar desse gol perdido. Não gostei quando o Tuchel tira ele no segundo tempo. O Pulisic um pouco abaixo e o Mason Mount carregando o ataque nas costas em muitos momentos também. Em alguns momentos em que o Havertz deu uma sumida, também depois que o Havertz sai. O Mount fez um jogo muito participativo mais uma vez pela esquerda e pela direita, ele aparece muito e é
um grande destaque dessa temporada e cada vez mais como esse segundo atacante, nessa posição ali por trás do centroavante, que ele tem amadurecido dessa forma, tem jogado melhor e foi uma grande escolha do Tuchel levar ele para ali, porque ele tem jogado melhor, ainda melhor do que era, como aquele meia central, como aquele volante. Ele participa muito das jogadas ofensivas, ele clareia oportunidades para os seus companheiros e tem feito uma grande temporada, ainda melhor do que era antes. Chelsea perde para o Arsenal, em jogo que o Arsenal foi eficiente depois do gol se defendendo, mas o Chelsea conseguiu criar oportunidades, podia ter chegado ao empate tranquilamente, mas não teve a frieza de concluir as suas jogadas. E também tem um fato importante que não foi citado, que foi um pênalti no primeiro tempo, uma jogada de bola na mão do jogador do Arsenal, que foi claríssimo e o VAR sequer revisou. Então poderia ter sido uma história diferente nesse jogo. É uma derrota, mas é uma derrota que fica com aquele saborzinho de injustiça, porque o Chelsea fez um jogo merecedor, pelo menos, de um empate, e ainda porque o gol do Arsenal veio numa falha de um jogador do Chelsea, uma falha individual. Então é um sabor amargo, o Chelsea segue batalhando para ter essa vaga da Champions League pela Liga, o que é muito importante, a gente não sabe o que vai acontecer na final contra o Manchester City, então é muito importante garantir essa vaga. A vaga que estava muito bem encaminhada, agora dá uma pequena abalada aí, porque os times atrás têm jogos a menos, ali o West Ham e o Liverpool, então pode ser que eles cheguem próximos, mas o Chelsea ainda é um time que aspira muita confiança nas últimas semanas, e esse jogo de hoje parece mais como um acidente de percurso mesmo. O Chelsea fica atrás, tenta criar as suas jogadas, o Arsenal se defende, os gols não saem, mas tem chances, tem muito domínio, muito volume, porém nada de gol. Conhecemos aí essa derrota sob o comando do Thomas Tuchel. Sem desespero, bola para frente e vamos tentar aí esse primeiro título com o Thomas Tuchel no sábado diante do Leicester. Um abraço e até a próxima.